Olá, cumprimento a todos que estejam assistindo esse vídeo. Meu nome é Caroline Gonçalves, eu estou aqui com os professores Elker e Cariton. Nós estamos gravando essa videoconferência para responder, né, a atividade 6C proposta no PROEF. Vou passar agora a palavra para os meus colegas para eles se apresentarem um pouco também. Elker. Olá, meu nome é Elker. Vamos aí discutir sobre essa atividade 6C, sobre o vídeo que foi proposto. E é isso aí. Cariton. Olá, boa noite a todos. Então, estamos aqui para tentar dialogar, nos aproximar, então, dessa discussão em relação especialmente ao gênero, né? E, bom, fazer alguns apontamentos mais reflexivos sobre a temática. Bom, o nosso trabalho ele não foi possível ser aplicado em nenhuma escola, em virtude da nossa realidade mesmo. No meu caso, eu trabalho na rede municipal de Goiânia e lá a gente não dá aulas por plataformas de interação assim, em tempo real. Nós só postamos as aulas na plataforma da prefeitura, que o aluno, quando ele consegue ter um acesso, ele entra lá. E a gente acaba tendo um contato maior através do WhatsApp somente. Então, nós disponibilizamos, né, vamos conversar aqui, fazer algumas reflexões sobre esse tema. E aí eu já gostaria de perguntar aos colegas, né, qual foi a percepção que vocês tiveram do vídeo que foi proposto para essa atividade. Então, Caroline, eu estava até, quando eu assisti o vídeo, né, eu fiquei me indagando sobre se tivesse colocado, de repente, uma imagem de uma cena da ginástica artística, por exemplo. Será que alguém que estivesse assistindo, né, estaria também colocando somente, como se tivesse somente homens praticando a modalidade? Porque entra naquela reflexão do esporte de menina e esporte de menino, né? Eu passei por isso quando eu estava lecionando no meu antigo colégio, que a gente sempre fazia trabalho de ginástica, né? Ginástica geral, e a gente envolvia elementos da ginástica rítmica, né? E aí era especialmente da ginástica rítmica, e era uma dificuldade para fazer os meninos fazerem determinados movimentos que eram encarados por eles como sendo mais femininos, né? Então, aí eu fiquei me perguntando, quando estava, né, tendo essa passagem do vídeo, se tivesse, né, realmente cenas de uma determinada modalidade que tem o seu vínculo, né, por questão da dissolvidade dos movimentos e tudo mais, se eles encarariam como se realmente somente homens estivessem naquelas cenas, né? Não sei a opinião de vocês, né, porque eu acho que dá para a gente fazer uma reflexão a respeito disso, né, na questão do esporte de menina, esporte de menino, né, esporte mais suaves, movimentos mais suaves, né, teria a concepção ligada, então, ao universo feminino, um esporte mais de contato, mais brusco, teria uma concepção ligada ao universo masculino, né. Eu fiquei com essa indagação. O que vocês pensam a respeito? Eu pensei sobre isso também, eu concordo com você, eu acho que o esporte ainda é muito visto como masculino na nossa cultura, e principalmente aqueles esportes de contato, esportes que exigem força. E eu fiz a mesma pergunta, se fosse uma patinação artística, uma ginástica rítmica, uma ginástica artística que tivesse aparecido ali nos movimentos, na silhueta, né, dos atletas, se poderiam ter aparecido algumas respostas como sendo atletas mulheres. Eu acho que sim, teria diferença. Culturalmente ainda é muito forte, né, isso no nosso país, os esportes de homem e os esportes de mulheres. E você, Carolina? Eu concordo, né? Como tudo na nossa sociedade, a gente reflete também a nossa cultura e aquilo que a gente é ensinado sobre determinado assunto, né? Então, estava fazendo algumas pesquisas para a gente fazer essa videoconferência e eu vi que as mulheres, elas, nos Jogos Olímpicos de 1896, elas foram proibidas de participar. Aí a gente vê, faz um tempo, isso já tem mais de 6 anos, mas como isso ainda está refletindo na nossa realidade hoje em dia. E principalmente em questão da desigualdade financeira mesmo entre homens e mulheres também no esporte, que isso já acontece também na nossa sociedade, né? E segundo aí o IBGE,
As mulheres, elas ganham cerca de 20% menos do que um homem, mesmo tendo maior escolaridade que ele. Então, o esporte acaba refletindo isso. E o futebol, ele é ainda mais um marco machista também na nossa sociedade, né? Porque a gente pode reparar isso. Agora, né, tá um pouco maior a visibilidade das meninas no futebol, mas a gente vê ainda comentários machistas de jornalistas que se furtam a comentar sobre a roupa, o corpo das meninas, ao invés de falar sobre o futebol que elas estão praticando ali, né? Então, acaba que para a mulher há uma maior exigência mesmo para ter o sucesso em si no esporte. Outra questão é que em 2020, a Forbes publicou um estudo também que pegou 100 atletas mais famosos, né, que recebem mais dinheiro com o esporte. E apenas 2 mulheres estão dentro desse ranking, que é outra diferença que a gente consegue avaliar, que são 2 mulheres tenistas, que uma é a Serena Williams e a outra é a Naomi Osaka, que por nome, assim, eu mesmo vou falar que eu conheço mais mesmo de ver alguns jogos, algumas questões na mídia, que é a Serena Williams. E em 2018, no Campeonato Brasileiro, né, já trazendo aqui para a nossa realidade, os homens eles ganharam 143 vezes mais do que as mulheres. E isso a gente percebe pela questão mesmo que a gente não escuta tanto falar, né? Essa semana mesmo, ou algumas 2 semanas, não sei ao certo, o Goiás, né, nosso time aqui do estado de futebol, ele desfez o time feminino de futebol. Então, nem, né, essa questão nem chegou a ser cogitada, né, no time masculino. Então, quando eles querem fazer algum corte, alguma coisa assim, logo já vai para o time feminino. E aí a gente começa a pensar, né? A Marta, ela foi 6 vezes campeã da Bola de Ouro, escolhida como melhor do mundo. O Neymar, ele ainda não foi escolhido como melhor, né? Já compôs ali algumas indicações, mas ainda não foi. Só que a Marta, ela recebe menos de 1% do que o Neymar recebe por ano. Ou seja, a gente vê essas questões, né, de desvalorização da mulher no esporte através disso, porque a gente acaba medindo mesmo mais pela visibilidade, pela questão financeira. Aí eu comecei a me perguntar, né, mas será por que essas questões ainda acontecem hoje em dia, né? Depois de tanto tempo que as mulheres já foram inseridas no esporte, isso começa a ainda está acontecendo. Então, de um lado, às vezes tem que não tem um investimento, que eles alegam que não tem um investimento no esporte feminino porque não tem público, e do outro, eles alegam que não há público porque tem uma falta de investimento. Então, fica essa dicotomia aí, essa briga, essa guerra de braço, né? Então, na verdade, a meu ver, sim, na minha opinião, o que falta mesmo são uma estruturação melhor do esporte, né, para a questão da mulher mesmo. Ou seja, de ter calendários e competições mais estáveis, porque, como eu citei, a questão do Goiás, mesmo Esporte Clube, que acabou com o futebol feminino. As meninas estão jogando sem salário, só pela questão de... porque querem se manter atletas mesmo nessa luta. É preciso, então, também ter mais transmissão, né, para atrair visibilidade e cativar mais os torcedores, porque a gente vê que o investimento, na maioria das vezes, ele acontece não como um incentivo ao esporte, mas como um incentivo ao lucro. Ou seja, as empresas elas vão buscar patrocinar algum time se elas tiverem um lucro por trás. E esse lucro, muitas vezes, só vem através da visibilidade da mídia, né? Que o esporte feminino não tem tanto. E essa visibilidade, essa maior transmissão, consequentemente, traria, né, a presença do público para os estádios, né, para a questão mais visual mesmo de quererem ver o esporte feminino. Então, essas foram as pontuações assim que eu encontrei mesmo na hora de que eu vi o vídeo, que eu fui fazer a pesquisa. O que mais vocês gostariam de acrescentar sobre isso? Em relação a essa discussão do esporte de rendimento, né, fiz uma pesquisa breve também com relação ao futebol, o futebol feminino, em relação à prática nos Estados Unidos. Como a gente sabe, os Estados Unidos, no feminino, é uma potência mundial, né? Como é que foi esse processo de transformação, né, que aconteceu nos Estados Unidos?
E aí, eu li algumas reportagens, dando conta que eles entrevistaram algumas autoridades lá norte-americanas, né, que lidam com o futebol feminino. Eles estavam falando que desde a década de 70, por exemplo, tem uma lei federal que proíbe qualquer tipo de discriminação por gênero em qualquer prática esportiva em âmbito do esporte educacional e universitário. Isso contribuiu para diminuir essas discrepâncias, já que tinha um amparo legal. É falado também que do incentivo, né? No incentivo ao esporte educacional, concessão de bolsa, né? Nos Estados Unidos, né? Essa a gente sabe também como é feito o esporte nos Estados Unidos em relação a, especialmente esporte educacional, esporte universitário, no próprio ensino médio, essa valorização em relação a bolsas, né, estudantis, bolsas universitárias. Isso contribuiu, segundo as autoridades lá, também para ter incremento. E logo também um processo que foi rápido por causa também da conquista, né? Das conquistas, que logo no primeiro Mundial já eles tiveram êxito, foram campeão mundial, se não me engano, o primeiro Mundial foi em 90, 90 e pouco. E aí com as conquistas aumentou ainda mais o número de praticantes, de participantes, né, femininos, e hoje conta com uma gama de praticantes do sexo feminino formidável. Eu esqueci de relacionar os dados aqui, mas não é comparar com qualquer outro país, né? Então, houve todo esse processo, né, até atingir um resultado tão grande, né? Porque o futebol, inserido no contexto norte-americano, né, a gente sabe que deve estar muito atrás dos esportes tradicionais. E num contexto feminino, alcançar um resultado como esse, realmente era inimaginável, né? E acabou acontecendo, né? Eu até coloquei isso como levantei algumas questões em relação à pergunta anterior, né, feita no nosso ambiente. Eu coloquei alguns dados relacionados a essa pesquisa que eu fiz, esse levantamento. Então, Caroline, sobre o que você colocou, 2 pontos assim me chamaram a atenção também. Uma questão é a histórica, até lendo um artigo sobre as narrativas sobre o futebol feminino, o discurso da mídia impressa em campo. Esse artigo é de 2005, de Mourão e Morel. Elas colocam que a construção cultural brasileira concebe o esporte, e especialmente o futebol, como espaço de práticas sociais masculinas através da sua história. Então, essa relação histórica, né, e cultural ainda é muito forte, acaba influenciando até hoje. Tanto que as mulheres entraram tarde no futebol, relativamente, né, comparado aos homens, e eu acho que uma coisa vai levando a outra, né? Tem entrada tarde, aí vem a desvalorização, aí vem o não reconhecimento, aí vem o que você falou, o primeiro lugar que corta em um clube é o futebol feminino por falar que não tem um retorno financeiro, e tem essa questão da mídia também, que é bem forte, né? Estava lendo outro artigo que é da Silvana Guellner, né? Ela traz que a mídia esportiva pouco espaço confere ao futebol feminino, e quando faz, geralmente menciona não tanto os talentos esportivos das atletas, árbitras ou treinadoras, mas a sua imagem e o seu comportamento. Então, ainda é muito ligado à imagem, né? À beleza da mulher, ao corpo feminino, e não tanto ao talento delas. Eu acho que isso interfere muito ainda para desprestigiar, né? A demonstração física, a capacidade física que as mulheres ainda têm. E você falando aí sobre as competições, né, que não aparecem tanto na mídia, não aparecem tanto na televisão, eu mesmo assisto muito esporte, e eu só vejo assim, esportes femininos nas Olimpíadas e nos campeonatos mundiais, que passam, né, realmente, tem visibilidade. Agora, tirando isso, não passa. A mídia praticamente não fala sobre isso, ou fala muito pouco, ou quando trata, foi igual eu falei, né, trata na questão da imagem, né, do corpo. É uma questão que precisa ser mudada ainda, né, na nossa sociedade, na nossa cultura. Sim, exatamente isso. E eu acho que essa é uma questão fundamental de ser tratada dentro da escola, né? Porque a gente vê o reflexo disso também nos alunos, porque, a meu ver, a criança ela precisa de um exemplo, de que um adulto coloque essa problematização para ela, para que ela consiga enxergar de forma diferente as coisas, né? E não somente reproduzir aquilo que elas aprendem em casa, na sociedade, através da TV. Então, a escola acaba sendo
um campo mesmo de luta e discussão, até mesmo para a gente tentar formar cidadãos mais críticos, né, e autônomos em relação a esse tipo de coisa. Vocês gostariam de acrescentar algo mais? Em relação à discussão da escola, né, já entrando nessa discussão da escola, eu também coloquei uma questão anterior, né, dessa discussão de gênero que a gente está discutindo, com relação a quais seriam as ações, né, de enfrentamento dessa problemática toda em relação a questões de gênero na escola. E aí eu me lembrei de um artigo, esqueci de anotar aqui, que eu li para um projeto que eu realizei para o mestrado aqui do CEPAI, né, participei no processo seletivo. E aí a autora fala que as disciplinas não são estanques, né? É preciso ter um trabalho conjunto com a comunidade escolar, com o entrelaçamento de várias disciplinas, fazer um trabalho interdisciplinar, transdisciplinar, porque a gente faz nosso trabalho dentro da educação física, mas os problemas com relação à discussão de gênero têm que também reverberar em outras esferas, né? Em outras disciplinas, na comunidade escolar toda. Não adianta eu ter um discurso aqui, sendo que o outro professor está com um discurso totalmente diferente, e isso não vai reverberar dentro da unidade escolar. E aí ela trata dos problemas também com relação a isso, né? E muitos quais eu concordo, com a hierarquização das disciplinas, né? Com o processo até burocrático que nos emperra, né? Tô com inúmeros processos que a gente tem que, por exemplo, não sei se vocês estão na rede estadual, mas você tem o CIAP, eu não sei se vocês estão na rede municipal aqui de Goiânia, no estado, em que você é obrigado simplesmente a ratificar uma lista de chamada que é feita previamente pela secretaria da escola. Você tem que perder o seu tempo de ir lá e simplesmente dar um clique. Né? Então, tudo isso, né, faz com que haja um distanciamento desses debates dentro da escola e que precisa ser realmente debatido, mas também concretizado através de ações, né? E muitas das vezes as ações ficam muito a cargo de um professor somente, né? E isso tem que reverberar e através de ações conjuntas na comunidade escolar. E isso eu sinto falta. Mesmo trabalhei por algum tempo em unidade em tempo integral, mesmo em tempo integral a gente falha nesse sentido. Não sei se vocês comungam da mesma opinião. Sim, eu acho que é bem isso mesmo. Concordo com o seu posicionamento. Aqui eu trabalho só na rede municipal de Goiânia, mas a gente também acaba por sentir na pele essas questões que extrapolam a educação física, assim, né? Que interferem bastante. É isso, eu concordo também que a escola sozinha, né, a educação física sozinha não vai mudar, não vai modificar, ela pode contribuir com certeza, igual Thais Souza Júnior no texto, né, a gente tem que procurar trabalhar com critério de equidade de gênero, que os meninos e meninas tenham as mesmas possibilidades, mas a gente precisa de uma mudança maior, né, social, igual o Carton colocou. Já passando para a parte do roteiro, né, das questões, se eu fosse aplicar essa atividade na escola, eu pensei em 4 perguntas que eu faria aos meus alunos para eles pensarem, né, sobre o vídeo. Eu coloquei aqui as perguntas. A primeira, por que você acha que nenhuma mulher foi citada como possível atleta no vídeo? É um pouco do que a gente já falou também, né, sobre o tipo de esporte que está sendo, sobre como a mulher é vista no esporte. Outra pergunta, você acha que quando falamos de esporte, pensamos primeiro nos homens por quê? No vídeo tem até um rapaz que fala, não passou pela minha cabeça citar alguma mulher. Então, tipo, por que isso, né? Tem que ser pensado sobre isso. Outra questão, se fossem outros esportes que aparecessem no vídeo, como ginástica artística, vôlei ou patinação artística, você acha que mulheres seriam citadas como possíveis atletas? Foi o que a gente já até discutiu, né? Eu e o Caio, então a gente comentou sobre isso no começo. E a última pergunta é, o que fazer para mudar isso? É uma pergunta que a gente tem que fazer para os nossos alunos também, né? O que eles veem que pode ser feito para mudar, para alterar essa cultura, esse sistema que está imposto hoje em dia. Concordo, eu acho que essas questões que
você listou, acho que já daria várias aulas para discutir com os alunos, né? Porque esse tema é um tema tão amplo assim que eu acho que poucas aulas não são suficientes. Tanto é que ele não aparece só na questão dos esportes, né? Mas em todos os conteúdos que a gente trabalha, todas as temáticas, é um tema que transversal, né? Acaba por ser, mas que está presente em todos os conteúdos. Algumas perguntas para o roteiro também, eu concordo com muitas das perguntas que foram elencadas aí pelo Elker. Eu começaria, né, relacionando quais seriam os atletas, né, que os alunos estariam pensando, né, de acordo com as cenas mostradas, ou a que sexo imaginou pertencer, né, já que alguns alunos provavelmente não saberiam inserir o nome do atleta. E depois mencionaria por que a maioria imaginou que fossem homens. Eu imagino que a maioria estaria vinculado ao sexo masculino. E depois eu colocaria a seguinte questão: de onde vem e qual a origem desse pensamento, né? De você, através de imagens que não aparecem claramente, só vincular as imagens ao sexo masculino para a gente fazer essa tentativa dessa discussão, né, em termos do debate ali naquele momento. E, por último, como podemos, né, mudar essa realidade, né? Então, essa discussão final aí, para que eles possam ter esse pensamento reflexivo, crítico, para tentar, quem sabe, daqui no futuro bem próximo, essa realidade. Ótimo. Eu já quero desde já agradecer a participação de vocês aqui também, que é um tema que eu gosto muito de falar sobre e acho que é extremamente necessário. E agradeço já quem estiver ouvindo a gente também for participar da nossa discussão. E passo a palavra para os colegas, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa. Eu gostaria de agradecer também, acho que foi muito proveitosa a nossa discussão e, bem, enfim, queria que todo mundo que estivesse assistindo também pudesse entender que a discussão discussão de gênero nas unidades escolares deve estar presente e, mais do que isso, ela tem que ser com ações concretas, né? Pensar coletivamente e propositivamente também. Então, nesse sentido, a gente tem que realmente, enquanto comunidade escolar, pensar em medidas. Até a gente acha, eu imagino que esteja caminhando esse processo, mas ainda muito devagar, né? Os processos de equidade, né, de gênero precisa realmente ser mais debatido e também com medidas bem propositivas para a gente mudar toda essa conjuntura aí. É isso, eu acredito também que a educação física não pode fugir desse papel de discutir sobre isso, de tratar das questões de gênero. Mesmo a gente que dá aula em primeira fase do ensino fundamental ou na educação infantil, nós temos que falar sobre isso, porque as crianças já chegam nessa fase também com várias construções, já com várias opiniões formadas, e nós temos que trabalhar de uma forma política, né, igual traz o texto, para tentar reverter isso, né, reverter esse quadro, mostrar que todos são diferentes, mas todos merecem as mesmas oportunidades. Eu queria agradecer também aí por ter participado com vocês dessa discussão e agradecer também quem vai participar no fórum junto com a gente. Só salientando no final um exemplo concreto, assim, porque às vezes esse contexto de discussão que a gente faz aqui, a gente tem que fazer com os nossos próprios colegas, professor de educação física, que eu estava na unidade escolar em tempo integral, conforme eu já salientei, e uma professora de educação física, mas trabalhava com dança, e dentro do universo em período integral, a gente trabalha com o conceito da eletiva, né? Com complementação da carga horária. E aí ela misturava a eletiva de dança também, e ela se negou a ter alunos do sexo masculino na eletiva de dança dela, porque ela achava que não ia contribuir, porque os alunos faziam muito bagunça e tal. Aí, nesse sentido, então, cabe essa reflexão até para nós mesmos, né? Para os nossos colegas, né? Tentar fazer com que eles também
mude a sua mentalidade, porque penso eu que não seja somente um caso isolado, isso ainda vem acontecendo no nosso meio com frequência. Sim, então é isso. Obrigada a todos. Tchau, até mais. Obrigado.